Olá, tudo bem? Passando para comentar o segundo dia da prova do Enem de 2019. Hoje provas de Ciência da Natureza, Física, Química e Biologia e depois prova de Matemática. A prova de Ciência da Natureza, ela apresentou uma distribuição de conteúdos muito parecida com as edições anteriores. Porém, em algumas provas, como a prova de Química, por exemplo, ela foi considerada uma prova mais fácil do que das edições anteriores. A prova de Física apresentou conceitos bem mais clássicos, e porém veio com questões com cálculos, algumas questões com cálculos, coisas nas edições anteriores não apareciam tanto. Prova de Biologia apareceu uma questão que não é muito recorrente, uma questão de genética. Genética é um assunto que cai bastante, mas dentro de um subtópico chamado de linkagem. Essa é uma questão que surpreendeu bastante os professores devido a essa abordagem um pouco mais diferente, um pouco mais conceitual. Porém, a questão foi simples e bem contextualizada como pedem as questões de competenciabilidade do Enem. Na prova de Física, teve uma bela questão que fala sobre um foguete soviético, uma questão de cinemática angular. E a prova de Química, ela apresentou alguns elementos em que a interpretação dos textos e dos dados eram fundamentais para que o aluno tivesse resolução das questões. Ou seja, tinha muito também, não só da interpretação, como também de conhecimentos do mundo. Passando para a prova de matemática, nós tivemos uma prova de matemática mais fácil, considerada pelos professores, do que nas edições anteriores. Algumas questões com menos contas, o que é bem interessante para essa questão da adequação do tempo. Pelo terceiro ano consecutivo, caiu questões de logaritmo, foram duas questões de logaritmo. Caiu novamente uma questão de matrizes. A terceira vez que cai uma questão de matrizes em todas as 11 edições do Enem. E isso chama atenção porque não é um assunto recorrente. Era uma questão bem simples, mas novamente caiu um assunto que não era tão recorrente. Algumas questões com análise combinatória, uma que chamou muita atenção do caderno azul, a questão 156, uma questão bem interessante e que provavelmente os alunos devem ter tido um pouco mais de dificuldade. Grandezas e geometria foram assuntos mais recorrentes na prova. A prova teve questões com uma menor quantidade de questões de porcentagem. Isso é um fato curioso, que normalmente cai bastante e veio com menos questões desse tópico. Porém, gráficos, probabilidade e combinatória acabam aparecendo também em grande monta, assim como média, moda e mediana. A análise geral do dia foram provas mais acessíveis do que das edições de 2018, o que o aluno deveria ter muito mais interpretação de dados. Não houve nenhuma surpresa em relação a alguma possibilidade de questões muito fora do contexto político que o Brasil deveria estabelecer. Caiu questões de química ambiental, caiu questões envolvendo outros assuntos que, de certa forma, diziam que poderiam não cair. Tá bom? Muito obrigado.